E aí pessoal, vamos para mais uma aula de modelagem. Hoje a gente vai fazer a transformação do último modelo, vamos fazer alguns ajustes neste modelo e transformá-lo no modelo lógico. Então aqui, na última aula, a gente deixou o paciente com o telefone fraco, né, entidade fraca, atributo fraco, 0 para N. Então eu posso ter nenhum telefone, o paciente tem ou vários. Vamos deixar que ele tem que ter um pelo menos, tá? Então eu vou clicar, lembrando aqui, eu clico no atributo, venho aqui na cardinalidade mínima aqui do lado esquerdo e passo para 1. Clico 0, troco para 1. Dou Enter. Aí observe que a linha do atributo estava pontilhada, agora ele está contínua e eu tenho 1,N. Então ele tem... O paciente tem um ou mais telefones, tem que ter um telefone pelo menos. Não vou aceitar o paciente sem telefone. Outra questão aqui é o cartão do SUS. Ele é individual para cada paciente. Então eu vou dizer que ele é identificador também, no modelo conceitual. O paciente preenche prontuário, né, vários prontuários, tem a cardinalidade do prontuário aqui, né, desse lado, essa cardinalidade do N do prontuário, 1 para N. O funcionário. Um funcionário preenche vários prontuários, uma contaminação participa de vários prontuários também, um tipo de contaminação, e o vírus pode causar várias contaminações. Aqui eu deixei no plural, sintomas, tá? Sintoma, sempre no singular. Vou alterar aqui, vou clicar no atributo, vem aqui em nome, tiro o S. O atributo é sintoma, um ou mais. Então se tiver mais sintomas, no caso do vírus corona tem vários sintomas, gripe, a febre, tosse, sei lá, você tem vários sintomas. Então, ele tem um ou mais sintomas dessa contaminação. Outra coisa também que eu preciso ajustar aqui, funcionário, ele faz aqui, eu tenho a generalização, eu tenho uma especialização médico e enfermeiro. Lembre-se que essa especialização, ela é parcial. Então, eu tenho que clicar aqui no triângulo e clicar aqui em parcial, que tá não passar para cima. Vai ficar um pezinho. Por que parcial? Porque eu tenho funcionário médico, funcionário enfermeiro e tem outros tipos de funcionários. Eu tenho balconista, recepcionista, segurança, tem outros funcionários para atender o paciente ali quando ele chega. Pode acontecer de outros funcionários atenderem. Então, é uma generalização parcial, não é total. Então, eu posso ter médico e enfermeiro e posso ter outros tipos de funcionários representados aqui. Feitos os ajustes, vamos para a transformação. Então eu vou salvar, né? Arquivo salvar, Ctrl B, né, no atalho. E agora eu venho para a transformação. Venho aqui em diagrama no menu, comandos, converter para lógico. Vou clicar em converter para lógico. E uma série de perguntas são realizadas. Observa que ele abriu mais uma guia aqui, onde tinha conceitual, agora também tem o lógico. A primeira pergunta é: início do processo de conversão do modelo conceitual para o modelo lógico. Substituir caracteres especiais, né, cedilha, mais, tio, agudo, etc., por underline. Então ele vai pegar todas as palavras, por isso que eu evito, né, eu digo para vocês que eu evitei de escrever as palavras com acentuação, para não chegar nesse ponto de ele colocar underline. Pelo menos eu particularmente acho que fica esquisito. Então, você tem a opção de substituir ou não substituir. Como eu não tenho preocupação, vou deixar substituir, mas com certeza eu não deixei nenhuma palavra com acento, depois a gente vai ver. Vou clicar aqui no botão continuar. Então eu tenho o botão continuar, aceitar todas as sugestões a partir de agora. Se eu clicar aqui, ele converte direto, por ele mesmo, pela ferramenta, ou cancelar a conversão. Eu vou continuar. A segunda pergunta, então ele vai analisando o modelo e vai fazendo perguntas para você, e você, junto com a ferramenta, vai estipulando aqui quais entidades vão virar tabelas e que entidades não vão virar tabelas ou relacionamentos, etc. Atributo composto é endereço. Incluir o atributo como campo na futura tabela, não há observações. Então eu tenho duas opções: criar uma tabela para acomodar os atributos ou incluir os atributos dos campos na futura tabela paciente. O que ele está dizendo aqui, gente, pra gente? Se a gente lembrar lá no modelo conceitual, o paciente, ele tinha um endereço. O endereço é um atributo composto. Então ele está perguntando o seguinte: eu quero transformar aquele atributo composto em tabela, então eu posso criar uma tabela para acomodar os endereços, eu posso incluir. O que eu vou dizer? O paciente vai ter um endereço só, né? Então eu não vou criar uma tabela. Se fosse de repente um sistema de entrega, tá muito na moda agora, né, os deliveries aí de hoje em dia, então o paciente poderia ter mais de um endereço, endereço de cobrança, endereço de entrega, então eu ia optar por criar uma tabela de endereço. Como ele vai ter um endereço só, eu vou incluir os atributos de endereço no paciente mesmo. Então na tabela paciente eu deixo lá. Se futuramente eu decidir desmembrar, também posso fazer isso depois. Então vou optar pelos atributos
do endereço ficarem junto na tabela paciente. O paciente vai compor endereço. Continuar. Atributo multivalorado, telefone. Então, o que eu disse? Que o paciente pode ter mais de um telefone. Quantos telefones? Então, como eu disse que é multivalorado, ele já me sugere aqui, por livre e espontânea pressão, ele sugere criar uma tabela para acomodar os atributos. Como eu não sei quantos telefones, ele pode ter N telefones, então ele fala para a gente aqui na observação, cardinalidade máxima definida como N ou superior a 10. Se eu definir a cardinalidade como N, ele sugere, crie uma tabela de telefone. Então ele vai criar, então vou dar a continuar. Atributo multivalorado sintoma. Sintoma lá da contaminação. Eu acabei de transformar no singular, né? Então ele vai criar uma tabela para o sintoma, já que eu disse que ele é multivalorado. Continuar. Conversão de especialização, generalização parcial e exclusiva. Acabei de comentar, né? Do funcionário, médico e enfermeiro. Duas entidades especializadas partindo do funcionário. Então, você tem três opções. Geralmente, quando eu tenho especialização ou generalização, o que ele pergunta? Você quer criar uma tabela para cada entidade? Então, ele vai criar uma tabela para funcionário, vai criar uma tabela para médico e vai criar uma tabela para enfermeiro. Segunda opção, usa uma única tabela para toda a hierarquia. Então, ele cria uma tabela funcionário e junto nessa tabela eu vou ter os atributos do médico e do enfermeiro. Uso da tabela apenas para entidade especializada, desaconselhado na especialização parcial. Então, como eu disse que a especialização é parcial, eu tenho funcionários de outros tipos, não é aconselhável eu criar uma tabela de médico e enfermeiro e ignorar o funcionário. É isso que ele estava pedindo para eu fazer. O que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer o mais fácil, que é criar uma única tabela para toda a hierarquia. E aí eu vou trabalhar, eu não vou criar uma tabela para cada entidade, não. Eu vou falar uma tabela que é o mais comum acontecer em generalização, tá? Continuar. Aí agora aqui, relacionamento com cardinalidade 1,1 e 1,n, né? 1 para n. Então eu tenho uma cardinalidade 1 para n em vírus e contaminação. O que ele está dizendo? Eu vou pegar a chave, adicionar chaves a vírus e a contaminação. O que acontece nessa cardinalidade, em especial, é que a gente não encontrou um atributo identificador, né? Para vírus e contaminação. Então ele perguntou se eu quero adicionar a chave do vírus à contaminação. Ele vai criar uma chave do vírus e adicionar na contaminação. Eu vou explicar isso melhor na próxima aula, mas o lado N recebe a chave. O lado N é a contaminação. Então ele vai receber a chave do vírus. Para saber com que tipo de contaminação eu contraí, então em contaminação eu vou ter a chave do vírus da contaminação. Criar uma tabela para o relacionamento. Então vai criar uma tabela entre contaminação e vírus. É o que a gente costuma fazer de N para N, né, que a gente fez nas últimas aulas. Eu vou deixar a opção que ele sugeriu. Adicionar as chaves, ou a chave de vírus à contaminação. Continuar. A mesma coisa de paciente para prontuário. 1 para N, né? 1 para N. Um paciente participa de vários prontuários. Então, 1 para N, adicionar a chave do paciente a prontuário. A mesma coisa de contaminação para prontuário. Então, todos os 1 para N, a chave do lado 1 empresta a chave dele para o lado N. De novo, em funcionário prontuário, 1 para N, né? Um funcionário em vários prontuários. Processo de conversão concluído. Vamos ver como ficou o nosso modelo lógico agora. Então eu tenho lá paciente. O paciente tem nome, logrador, número e cidade. Tem várias chaves agora. Isso não pode acontecer agora no modelo lógico. O que era permitido no modelo conceitual, todos esses atributos identificadores, agora no modelo lógico eu não posso ter isso aqui não. Eu vou explicar na próxima aula, a primeira forma normal. A gente vai ver que eu preciso escolher entre essas candidatas uma chave primária, a chave única, que vai identificar o paciente de forma única. Um paciente pode ter vários telefones, ele voltou de 0 para N aqui, né? A gente vai ter que ajustar, na próxima aula a gente vai fazer isso. Um paciente tem vários prontuários, na verdade, não é que ele tem vários prontuários, ele pode ter um prontuário só. Mas agora a gente vai entender, aplicando a primeira forma normal, que a chave primária do paciente é emprestada para a tabela prontuária. Então no prontuário eu sei quem é o paciente, certo? Desse prontuário específico. Então, a gente vai ver a real utilização aqui do 1 para N. Uma contaminação, N prontuários, um vírus N contaminações, e ele criou agora uma tabela sintoma. Ele sugeriu, como o sintoma era multivalorado, a mesma coisa que ele fez aqui para o telefone, né, do paciente, ele criou aqui, ó. A contaminação, uma contaminação pode ter N sintomas. Então tá a tabela de sintomas, por ter vários sintomas. Quando a gente for agora aplicar as formas normais, eu particularmente vou desnormalizar. A gente vai falar de desnormalização, que aqui aconteceu uma normalização. Então a gente vai desnormalizar aqui. Eu vou voltar o sintoma para contaminação. A gente deixa um campo texto com vários sintomas. Eu acho que é o mais indicado. Não há necessidade de normalizar tanto. É isso que a gente
é uma escolha, por isso que a gente chama de modelagem, né? Eu posso ter opinião, você que está assistindo aí pode ter outra, mas a gente tenta fazer uma análise e depois identificar o que é menos custoso. Depois a gente vai ter um custo no modelo físico, nos scripts, na hora de buscar aquela informação. Então eu sugiro que no caso do sintoma, que é uma informação mais estática, seria, na verdade, o sintoma, depois a gente vai ver que o sintoma seria mais do vírus, né? Um componente do vírus. O vírus, ele causa tais sintomas à pessoa, tá? Ou a partir de tais sintomas você identifica que é o vírus. Talvez a gente tenha que até modelar melhor aqui, mas depois a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Então aqui, descendo, né? Vamos descer aqui. Eu não tenho mais a normalização, a generalização. Eu tenho aqui funcionário. Ele juntou então funcionário, médico e enfermeiro numa coisa só. E agora eu tenho várias chaves. De novo, né, eu vou falar de primeira forma normal na próxima aula. A gente não pode ter todas essas chaves aqui, a gente vai ter que escolher uma delas. O CRM e o Corém, eles podem conviver. O que vai acontecer é que eu tenho funcionário que vai preencher o Corém e tem funcionário que eu vou preencher o CRM. Ou eu posso mudar os atributos e dizer aqui que um atributo vai virar o tipo do funcionário, então eu vou dizer ser médico, já até tem aqui, né? No tipo, eu digo ser médico, ser enfermeiro, ser técnico, ser segurança. E eu posso ter um outro atributo, tipo do registro, e um atributo número do registro. Então eu vou dizer lá no tipo do registro se ele é CRM ou Corém ou qualquer outro registro para outro tipo de funcionário. E o número dele, eu acho que seria mais indicado aqui. Então a gente vai alterar essa tabela para ela comportar o que a gente pensou lá no modelo conceitual. Então essa é a aula de hoje, aula de transformação. Procurei contemplar aí a maioria, né, dos problemas, das indagações que são encontradas durante a transformação do modelo. A partir da próxima aula a gente começa a aplicar a primeira forma normal, a segunda e a terceira, assim por diante, de desnormalização. Então até a próxima aula.